Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio da Enciclopédia da Criatividade. Para mim, criar é o que nos diferencia e nos faz tão especial como humanidade. E por isso eu desenvolvi esse programa para entrevistar diferentes profissionais, diferentes criativos que transformaram a sua criatividade em profissão e entender o que faz de fato a criatividade deles girar. Para mim, criar é quase uma experiência divina. Se o que define o divino, o criador, é ser o criador de todas as coisas, então a nós, quando criamos, é mais próximo do divino que a gente se torna. Então se você tem esse instinto dentro de você, mas você tem dificuldade de como explorar esse processo, esse programa é para você. Nesse primeiro episódio a gente vai conversar com um grande amigo e um fabuloso artista e fotógrafo e empreendedor, Lucas Pinhel. Nessa conversa a gente mergulha sobre nossas questões de carreira, nossos passos e estratégias que fizeram com que a criatividade se tornasse a nossa profissão e o que a gente pode fazer para que a gente crie melhor e continue em constante evolução como artista. Foi uma conversa com muitos insights valiosos, foi um prazer de ter e eu espero que você goste também. O autoconhecimento está completamente conectado com a evolução artística e profissional também. Não tem como você tomar duas estradas diferentes. Uma vez que você conhece, você sabe retratá-lo. Não é como você retrata algo que você não conheceu. O que você vai fazer sozinho? Você vai fazer. Você vai dar o melhor. Então aquela viagem, ela me ensinou muito de que eu sou capaz. Acho que se eu soubesse o que eu sei hoje, quando eu comecei, eu não teria feito metade das coisas que me trouxeram até aqui. Beleza, eu acordo 7 da manhã, tomo meu café, aí minha rotina é assim, aí eu sento no computador às 9 e agora eu vou ser criativo. Não é assim que funciona. O problema da cultura do remix, pra mim, é que quando você normaliza que o sucesso é repetir esse pattern, você assusta um pouco e amedronta as pessoas de que elas serem do jeito que elas são, originalmente do jeito que elas são, não vai dar certo. Às vezes a pessoa tem aquele trejeito de falar, ou tem aquela história muito específica, ou aposta nisso mesmo, sabe? Vamos nessa, então. Lucas, antes de mais nada, eu queria te agradecer por me receber na sua casa e separar esse tempo pra gente ter essa conversa, assim. Te acompanho, pessoalmente, profissionalmente, faz muito tempo. É um lugar de muita admiração. E, obviamente, pra começar isso daqui, tinha que ser com você, então obrigado. Pô, cara, que isso. Para de fingir costume. Nós somos amigos de longuíssima data. E tá sendo muito incrível participar. Ser o primeiro desse projeto seu, porque assim, quando eu tava gravando, você foi uma cobaia minha. Sim. E sempre rolam trocas muito ilustres entre nós dois, que assim, adoraria gravar nossas conversas offline. Sim. Mas agora vamos gravar uma online. Então é isso, Lucas. Então vamos mergulhar nesse universo que é o Lucas Pinhel. Eu acredito e certeza que a gente vai encontrar muita coisa de muito valor para muita gente. Espero. Ufa, né? Mas, querido, seguinte, eu vou começar com a seguinte introdução, tá? Nós que compartilhamos parte de um mesmo background, né? Viemos do interior de São Paulo. Black River Boys. Isso, aí lá de São José do Rio Preto, né? E eu vejo que, pelo menos pra mim, acho que vai fazer sentido com você, o mundo não me ensinou que o correto era jogar seguro. Fazer administração, advocacia, engenharia. E como se esse caminho da arte e da criatividade fosse um caminho muito incerto, muito inseguro, né? Só que quanto mais eu olho pra vida e tenho amigos que são artistas e amigos que seguiram essa rota que as pessoas chamam de segura, a gente percebe que essa ilusão da segurança não quer dizer nada. Nossa, ainda mais hoje em dia, né? E digo até mais, eu vou começar com a seguinte provocação, que quando você trabalha com a sua própria criatividade, nada é mais libertador. Porque você pode criar a realidade que você quiser a todo momento. Sim. Então, com isso em mente, eu quero que a gente comece esse caminho provocando os caminhos da criatividade, tá? Papi, vamos começar do começo, então. É difícil não dar um papo no meio do caminho. A gente tem uma intimidade que não vai ter que ser o seu jargão, não tem como. Você precisa de um jargão. Não consigo fingir da falta de intimidade, né? Papi. Mas, Lucas, vamos começar do começo. Como é que é ser um artista na era do conteúdo em tanto volume e tão imediatista? Olha, é bem desafiador. Primeiro que você já começou soltando a bomba, né? Já comecei forte. Mas é bem desafiador no sentido, pra mim... Bom, é uma pergunta que dá pra ir pra vários caminhos, né? Pra mim mudou muito a partir do momento que a rede social, ela provocou que agora a tendência é a cultura do remix, né? E isso pra mim foi uma coisa que foi bem desafiadora. Sim. Porque ser o artista, assim, acho que você, a gente viveu um pouco aquela época da...
Óbvio que todo artista está buscando a originalidade. Perfeito. Né? E aí você fazia aquele vídeo de caramba, nunca ouvi essa música na vida, e essa música te associava ao vídeo do Lucas, o vídeo do Léo. E aí hoje em dia, como ser artista, principalmente em 2025, é muito interessante e desafiador em diferentes aspectos, porque você tem que saber surfar esse mainstream. Sim. E tem muita questão de ser artista e querer viver da arte também, né? Que acho que são pontos, tem muito artista que não vive da arte, talvez pode ser um pouco mais fácil ou não. Sim. Mas... Nossa, essa pergunta dá para ir para muitos lados. Mas vamos ver, você siga o instinto. Ok. Siga o instinto. Mas como é ser um artista, cara, é muito libertador, assim, ainda mais vendo que cada dia que passa, o nosso asset mais valioso, na verdade, é essa criatividade. É o nosso poder de tomar qualquer decisão, de unir qualquer ponto, de fazer puxar o freio de mão e puxar um assunto para qualquer lado. E eu não me vejo, e eu nunca me vi em momento algum trabalhando com outra coisa que não fosse eu fazer o que eu quiser, assim, sabe? E aí, a partir do momento que é fazer o que quiser, é fazer arte, é a minha fotografia, o meu olhar, o meu vídeo, o meu business, o meu aplicativo, é Sim. ter essa maleabilidade para poder ir para qualquer caminho, assim. Eu sinto que um dos processos que me dificultou muito, eu tô compartilhando né, aí nesse eco que Claro. inspiramos um no outro, né? O que mais me sabotava nesse processo de ser um artista na era do conteúdo era até mesmo uma questão de autoestima. Totalmente. Porque se todos seguem a linha do remix, como que eu confio que a minha visão é legal o suficiente? Como eu confio que a minha visão vai me levar para algum lugar? Como que eu confio que a minha visão é segura o suficiente para que eu estabeleça minha carreira em cima dela, né? É muito desafiador não cair na reclamação, sabe? Não ficar, eu não gosto da cultura do remix, então eu não vou produzir. Ou então, então faz do seu jeito. Sim. Só que aí é um pouco desestimulante fazer do seu jeito e não dar o resultado que você espera, porque os que estão na trend, o que está no ar, o que está naquele formato que está funcionando, estão bombando. Mas eu acho que é um aprendizado e um amadurecimento diário, assim, viver como artista nesse momento da era da produção de conteúdo. Mas quando eu penso, nossa, tá difícil, ou nossa, o que eu faço, eu penso que não existiria outra coisa que eu estaria fazendo se não fosse isso também. Sim. Então isso me dá uma paz. Sabe? Eu não me vejo num consultório odontológico, Sim. por exemplo, sabe? E... Nossa, cara, eu posso responder em inúmeros âmbitos essa sua pergunta. Mas puxando então, você falou não se vê fazendo outra coisa. Vamos fazer um recap como chegou até aqui então? Principalmente nesse dia da sua trajetória, como que a arte entrou na sua vida? Como que você sentiu que você tinha essa formiga, esse fogo que precisava queimar pra fora? Assim? Sim. A arte entrou na minha vida de uma forma muito espontânea, na verdade, porque eu me formei em publicidade e aí eu aprendi fotografia, na verdade, para suprir demandas de publicidade, de social media, sempre foi esse o business que me movimentou. Mas quando eu comecei a amadurecer a consequência, o impacto do meu trabalho na vida das pessoas, seja dando workshop, seja viajando e mostrando uma cultura para as pessoas, foi aí que eu comecei a compreender que, não é só uma fotografia, tem muito valor embutido nessa foto, sabe? No impacto que vai, na mensagem que ela vai transmitir. Então, eu vim desse universo da publicidade, que na verdade ainda hoje em dia, tudo que a gente posta, a gente está vendendo alguma coisa. Perfeito. Seja vendendo uma ideia, seja vendendo para um cliente, seja vendendo a sua opinião, né? É vender a palavra. Mas ela entrou na minha vida dessa forma, assim, foi muito espontânea, que conforme eu fui amadurecendo o meu eu também, eu fui compreendendo tudo isso, que é uma coisa que eu acredito muito hoje em dia, que o autoconhecimento está completamente conectado com a evolução artística e profissional também. Não tem como você tomar duas estradas diferentes, porque quando você está buscando o propósito, né, no seu trabalho, esse propósito, ele para ser respondido, ele precisa de muito autoconhecimento. Para você conseguir manter esse tesão de viver e de trabalhar. Então, a arte, ela foi para mim, respondendo desde o início, ela veio se construindo conforme eu fui tendo um autoconhecimento de mim mesmo, ela foi avançando e se aprofundando cada vez mais, assim, sabe, na minha vida. Eu acho que um dos desafios que
Ecoou muito, assim, eu tô muito usando esse termo atualmente, assim, mas o que você disse ecoou aqui dentro, sabe? Porque no começo da minha criação, a minha criação vinha de momentos de inspiração. A gente pode até depois abordar o que é isso, assim, mas é algo que vem no ar e... Sim. Né? E pode vir a qualquer hora. Pode qualquer hora. Momento. Só que o problema é, se isso se torna na minha carreira, eu preciso ser criativo sob demanda. E eu percebi que não tinha como eu criar alinhado com quem sou e com o meu propósito se eu não conheço a mim mesmo. Então a jornada do autoconhecimento, para mim, é um dever de todo criativo que quer se tornar mestre no que faz, assim. Todo criativo, todo artista, porque não dá. Assim, você pode até... Eu já tive coisas que, sei lá, deram certo, fizeram sucesso, que eu não estava nesse momento da minha conexão, eu não tinha tanta profundidade do que eu estava fazendo, ou era uma coisa muito inexplicável. Eu acho que é possível isso também. Você pode criar sem entender muito o que está acontecendo, porque isso já está intrínseco ao seu ser. Mas quando você conhece, aí você consegue transformar em uma coisa rotineira, acessar essa criatividade, acessar esse seu propósito. E sim, e aí que tá o desafio, né? Porque você pode, beleza, uma vez por semana te dá um surto criativo enquanto está deitado na cama, você vai lá, escreve, não. Mas e se você precisa fazer isso todos os dias? O que você vai fazer? Aí você cria, né, esse seu processo para entrar nele. Cara, para mim foi... É isso, muita verdade, assim. Eu percebo que quanto mais eu me conheço, mais eu entendo porque eu clico. Não literalmente, não só clicar de clicar, assim, mas também porque eu vou adiante, assim. É como se a gente só tirasse foto, né? Como se a gente só tirasse foto. Mas justamente, eu quero entrar até nesse quesito, porque acho que já fomos mais jovens do que somos hoje. Não que já estejamos no... Né, já trintamos. Já trintamos, é isso. E eu gosto de olhar com isso com... Eu tinha muita pressa quando eu era jovem. Eu queria que já ser genial, eu queria que as minhas fotos já fossem tudo aquilo que eu queria ser. E quando eu olho para trás, eu percebo que um artista, na verdade, o nosso trabalho ao longo da vida, um dos nossos trabalhos, além de se conhecer, eu chamo de coletar um portfólio de emoções. Uhum. Como que eu retrato a melancolia ou a tristeza se eu não a conheço? Como que eu retrato um amor de uma vida se eu não vivi? Se eu não conheço, eu caio nos clichês, né? E que é isso que muitos filmes acabam caindo, né? O que é o amor de uma vida? É uma loucura de correr no altar e gritar eu te amo e larga outra pessoa no altar. E a gente cai nos clichês, assim, do que é. Mas quando você vive, uma vez que você conhece, você sabe retratá-lo. Né? Como que você retrata algo que você não conheceu. Né? Uhum. E eu percebo como que isso vai contra você ter pressa quando você é um artista. Como que você pode ser um grande artista com 21 anos de idade? Não que você não consiga ser extremamente criativo, extremamente com potencial... Mas o jogo emocional, pra mim, e conseguir navegar essas emoções, tipo assim, eu preciso retratar tal sentimento, eu puxo no meu catálogo, eu conheço como esse sentimento é. E se eu conheço, eu sei se, quando eu olho pra minha obra, eu sei se ela chegou lá ou não. E de perspectivas diferentes você consegue retratar esse sentimento, né? Porque você vai retratar o amor, você não precisa retratar o amor só, tipo, a relação dessa forma. Você pode retratar o amor numa memória afetiva que você tem de o que é o amor. O amor é você, sei lá, ter passado pela mesa de quem você ama e ter deixado uma coisinha. Então, coisas muito mais originais. Aí que você vai trazendo a originalidade pro trabalho também, né? Perfeito. É isso. Você sabe que são as pequenas coisas que você encontra a verdade, né? Totalmente. Acho que ter essa humildade de poder olhar para as pequenas coisas como parte de nós é importante, né? Totalmente. Cara, o amadurecimento vem, a experiência vem e é impressionante. Cada dia que passa eu entendo os mais velhos hoje em dia. Sim. A gente estava até comentando isso, né? Comendo um bolinho de laranja, tomando um café pós-almoço. Poderia ser 2 pessoas de 70 anos no interior de Minas e a gente estava lá. Mas óbvio que estou fazendo uma analogia besta. Mas... sim, para o trabalho tudo vai ganhando mais peso, mais carga. Acho que a gente vai entendendo mais, não só que a gente pode ter mais originalidade, mas a gente vai entendendo mais a responsabilidade da nossa mensagem também, porque a juventude, ao mesmo tempo, ela dá essa inconsequência que é gostoso de brincar também, né? Sim. De você faz tudo, testa tudo. É um terreno muito fértil, né? É muito fértil porque você é inconsequente, na verdade. Hoje que eu sei as consequências de tudo, eu entendo os custos de tudo e o custo do tempo, para eu elaborar uma ideia, acho que se eu soubesse o que eu sei hoje, quando eu comecei, eu não teria feito metade das coisas que me trouxeram até aqui.
Mas aí, ao mesmo tempo, isso teria sido bom? Não, né? Não. Eu teria feito metade das coisas. Eu precisava ter feito, Exatamente. Porque eu lembro, acho que uma das fotos minhas que mais viralizou, assim, que mais me trouxe um reconhecimento foi aquela que eu pendurei a Ângela no helicóptero. Né? Inclusive uma releitura de uma foto de outro fotógrafo. Tá bem explícito nos créditos, mas as pessoas não leem legenda, né? Mas uma releitura de uma foto do Aaron Breenhall, eu acho que é importante que seja dito. Hoje... Se me tira o mérito da foto. Não, né? não tira. A execução foi legal e executei da minha forma, assim. Mas hoje, se me contratam para fazer essa foto, a lista de questões que pode dar errado, que eu já conheço, é tão grande que possivelmente eu falei assim, jamais. Sim. Jamais. Então, essa inconsequência da juventude também é um terreno muito fértil. Totalmente. Cara, uma das viagens que mais me impactou que eu fiz para produzir para cliente foi aquela minha ida para o Japão em 2019, eu acho. E assim, ninguém aprovou visto para ir junto da galera que ia comigo. Eu tinha uma lista de entregas absurdas. Eu nunca tinha ido para o Japão. E assim, eu fui sozinho e foi extremamente desafiadora a viagem, fisicamente, psicologicamente e tal. Mas foi a viagem que mais me amadureceu, que mais eu aprendi, que mais eu curti. Eu voltei pro Japão esse ano e eu não consegui fazer fotos que eu gostei tanto quanto eu fiz naquele ano. Então, e hoje em dia eu falaria, não vou sozinho, eu vou entregar tudo isso sozinho, como assim? Não... Pergunta... Que eu lembro dessa viagem. O vídeo que você fez dessa viagem me impressionou muito, assim. Eu lembro que a gente assistiu no sofá da sua sala, lá na Bela Vista. Bons tempos. E eu lembro que eu olhei para aquele vídeo com a cara, tipo assim, uau, dá pra ir muito pra frente, dá pra ir muito adiante. É legal você ouvir que essa fase de tantos desafios te amadureceu tanto. Vamos cutucar isso um pouco mais, assim. O que você sente nessa viagem que levou tanto, que causou tanto aprendizado, tanto crescimento? Foi aquela situação que não tinha outra opção, na verdade, né? Foi uma situação de pressão, né? De, sei lá, você vai sozinho agora para tal país. Você precisa entregar um filme longo, tantos filmes curtos, tantas coisas. E o que você vai fazer sozinho? Você vai fazer. Você vai dar o melhor. Então, aquela viagem, ela me ensinou muito de que eu sou capaz. Na verdade, porque a gente perde um pouco isso quando a gente está trabalhando em equipe, que é muito legal trabalhar em equipe, porque você tem esse intercâmbio de skills e é legal. Eu adoro trabalhar em equipe. Sim. Mas quando a gente está sozinho, é bom a gente entender também como que é domar as próprias ideias, como que é domar os próprios skills, como que é... Eu sou capaz de fazer isso, eu não sou aquilo, mas será que eu tento fazer isso dessa forma? Então essa viagem me ensinou muito, porque eu vi que eu fui capaz de entregar um resultado que talvez poderia ter sido melhor se eu tivesse ido com mais gente. Mas eu fui capaz de entregar um resultado que me contentou e isso me deu um empoderamento, sabe? Isso me deu uma autoestima de, assim, foi extremamente desafiador, mas foi possível. Tipo, então, acendeu a fornalha, assim. Me mostrou assim, antes eu viajava com um assistente, e aí se em algum momento houve a alcunha de que eu só era possível porque tinha um assistente, não, foi possível sozinho também. Então ela me aprendeu em todos os sentidos. E também, uma coisa que foi muito diferente para mim de viajar sozinho foi que quando você está em dupla, ou em trio, ou em equipe, você sempre está trocando, você sempre está comentando, você não pega e anda na rua de fone de ouvido ouvindo música, por exemplo, sabe? Então, essa ida para o Japão em 2019 foi isso para mim, porque eu entrei numa determinação que eu nem sabia que eu tinha, de, tipo, escutando músicas japonesas para me inspirar ou me permitindo viver completamente imerso lá durante algumas semanas, coisa que se você tá com alguém, você vai num restaurante, você fica conversando com alguém, você não fica aquele 100% voyeur do ambiente, e isso desperta ainda mais a gente que trabalha com imagem, com sensibilidade, você fica muito mais sensível sozinho também, né? Sim. Você fica, tipo, reparando as pessoas conversando, as pessoas fazendo. Então, eu sinto que é isso, assim, ela me deu esse empoderamento, e é esse empoderamento que para mim depois deslanchou em essa autoconfiança, esse empoderamento profissional, né? Porque aí depois, a partir disso você sabe o que você é capaz de fazer sozinho e você sabe ficou mais claro onde as outras pessoas podem agregar no que você já faria sozinho. Onde fez falta, né? Onde fez falta, exatamente. E isso é uma coisa que eu acho muito interessante, porque hoje em dia as pessoas sempre estão na busca, eu não sei se estão na busca, mas eu escuto muito comentários do sentido,
não tenho essa câmera, não tem alguém para me ajudar. As pessoas sempre têm muita facilidade em apontar o que falta. E hoje, de novo, usando exemplos meus, né, que são os que eu tenho autoridade para falar, eu nunca tive tantos recursos, sabe? Eu tenho uma equipe, nós temos uma equipe de 9 pessoas na produtora, eu nunca tive tantos equipamentos e tudo, assim. E uma vez que as minhas limitações são muito menores do que as que eu tinha, por alguma razão eu nunca criei tão pouco. É essa expectativa maluca que a gente coloca, né, em nós mesmos. E não vou falar que talvez que é competitividade, não é competitividade, mas é essa autocobrança, né, que a rede social gera em nós também, de será que você vai ser capaz de fazer o suficiente? Será que você vai fazer tão bom quanto o fulano que você acabou de ver? E aí gera essa corrida que a gente nunca vai chegar, de achar que a gente vai ser suficiente àquela demanda que a rede social tá demandando, nossa, né? Eu acho que, além disso, eu já volto para essa questão da rede social, porque eu acho que essa é uma porta que machuca a autoestima da criatividade de muita gente. Mas até falando sobre a limitação de recursos, assim, quando eu te perguntei por que você cresceu tanto no Japão, você disse que eu não tinha escolha. Você só tinha que fazer. Sim. E eu acho que é isso. Quando eu só tinha uma lente, eu não tinha escolha. Era só fazer. Sim. A partir do momento que eu tenho tantas escolhas de ferramentas, até eu começar a criar, é um processo de planejamento estratégico, assim. Eu tenho que escolher o que põe na mão, né? Então, eu acho que quando as limitações... Também vai criando esse peso também, né? Eu sinto que é isso. As limitações definem a arte de muitos artistas que chamamos de grande, assim. Quantas vezes a gente não vê visitamos museus e etc e tal, as pessoas falam assim, essa obra, tá vendo isso? Eu fazia de tal jeito porque a pessoa era míope, na época não tinha óculos, ou porque não era impossível achar pigmento de tal cor. Então a gente vê que as limitações de contexto moldam um artista. Eu acho que conseguir, apesar do que falta, você vai e faz do mesmo jeito, o efeito é isso de autoestima que você acabou de falar. E conseguir desbloquear isso vai ajudar muito no sentido de... Tá, e aí nesse novo contexto que você tem 9 pessoas de equipe, todos os equipamentos que você seria capaz de fazer qualquer coisa... Tá, e agora, né? E agora, o que você é capaz de fazer? E aí isso aumenta ainda mais esse leque de, talvez, pressão e responsabilidade e do que, você só tem um celular. Aí você já sabe as limitações que você tem ali. Sim. E aí fica talvez até mais fácil, né? No sentido de você... Bom, eu tenho essa lente, eu tenho essa limitação de luz e de não sei o quê. É muito louco, cara. Viver do que a gente vive, assim, eu tiro o chapéu também, porque às vezes, pelo viés do consumidor, né? Pode parecer glamuroso, fácil, mas, nossa, Porque, em última instância, tudo isso é orquestrado de uma forma arbitrária do que eu acho que vai ser legal. Em última instância, o peso da minha decisão é maior. Porque senão eu estou fazendo com que 9 pessoas se movimentem para algo que é um teste... Eu não posso dar uma dessa, entendeu? Sim. Não posso tirar alguém de casa que vai dirigir, por exemplo, tem um menino que trabalha com a gente, mora em Osasco. Não vou tirar ele de Osasco, vai fazer o traslado de 1 hora no começo da manhã dele para eu ver se funciona, né? Sim. Isso exige que eu tenha uma assertividade de ideia, mas eu sou assertivo com o que eu já sei que funciona. Como que eu vou adiante? Como que eu piso no desconhecido, né? Isso tem sido um trabalho... Tem sido um trabalho intenso, assim. Como eu redescubro... Como eu volto a caminhar com leveza, né? E quando eu posso, como que eu exploro, depois eu volto e compartilho o que eu explorei. Caminhar com leveza, adquirir um pouco daquela ingenuidade, daquela ousadia de anos atrás, mas que não dá para voltar a ser completamente ingênuo e ousado, porque tem muitas vidas e custos envolvidos também. Mas só se eu tiver amnésia, né? É a única maneira de voltar. Eu recentemente gravei um negócio para Samsung. E que, cara, uma ideia muito louca que eu acordei, assim, tive uma ideia louca de roteiro, assim. Um dia eu compartilho com você. E aí trouxe também 4 pessoas aqui pra Floripa, mano. Passagem, 3 diárias, gravamos. E aí, semana seguinte, a Samsung me avisou, cara, vai sair um produto novo. E, na verdade, não faz sentido soltar isso aí que você acabou de gravar. E aí foi muito frustrante e, assim, ao mesmo tempo, essa parada. É custo, é responsabilidade, é expectativa em todo mundo que ficou, a noite toda aqui tentando executar aquela cena, aquele movimento. E aí depois... as coisas vão ganhando mais peso, né, cara? Não tem jeito. Até uma coisa que eu tenho tentado fazer
Duas coisas, inclusive, um parênteses. Algo que eu tô tentando implementar na produtora agora e no adiante é quando a gente começa um projeto, a gente define um set de regras, limitações. Porque eu acredito que essas limitações, operar dentro dessas limitações nos obriga a ser mais criativo. Então, antes de começar um projeto, a gente define, Muito legal isso. tipo assim, vamos fazer todas as cenas, as linhas têm que ser todas paralelas, verticais. Pronto. Aí eu não tenho 38 opções de enquadramento numa locação, eu tenho 2. Né? E como que eu faço ser legal dentro disso? É importante que essas regras elas valem para o projeto acabou, começa um novo, vamos criar novas regras. Então é uma maneira de manter, agiliza o processo, porque tem que jogar dentro das regras, e é uma maneira de exercitar a criatividade, né? De novo, regras foram feitas para ser quebradas, o projeto é nosso, se a gente precisar, a gente pode quebrar. Mas tem sido uma ferramenta que tem sido legal, assim. Muito bom mesmo. É igual um relacionamento, você cria os acordos, né? Agora você falou outra coisa que foi muito legal, esse projeto da Samsung que você fez, essa ideia e tudo isso, e no final a realidade frustrou. Não foi ao ar. O mundo real chegou e falou assim, não. Né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante do artista, inclusive o Rick Rubin, o Ato Criativo, que aí você lemos. Sim. Eu acho que aquele livro ecoa muito forte em todo mundo, né? Todo mundo, me ensinou muito esse livro. Eu tava num momento, assim, um pouco desesperançoso criativamente. Esse livro me deu... Joga uma luz. Ele... Não sei se pode fazer esse parênteses sobre ele, mas ele me ensinou muito como domar um pouco. Você estava falando sobre esses vultos de criatividade que do nada, como ser criativo todo dia, na verdade. O livro, O Ato Criativo, ele me ensinou muito que respeitar o nosso momento criativo também. Não adianta beleza, eu acordo 7 da manhã, tomo meu café, aí minha rotina é assim, aí eu sento no computador às 9 e agora eu vou ser criativo. Não é assim que funciona. Não. Né? A sua criatividade, você pode aprender a estimulá-la de inúmeras formas. Mas quando ela vem, cara, respeita ela. Dê o tempo que ela precisa durar, sabe? Se, já deu 3 da manhã, mas você ainda tá tendo esse pulso criativo, respeita, sabe? E esse livro me ensinou muito isso, porque hoje em dia eu já entendi, por exemplo, nessa nova rotina, eu sou muito nômade, né? Sempre fui, você também viaja pra caramba, passei vários anos viajando, aí do nada criei raízes, estou numa casa e como que vive, né? Tô reaprendendo como que vive. E aí eu já entendi que, por exemplo, de manhã eu não consigo, não adianta, eu não vou ser criativo de manhã. Depende do aspecto da criatividade, né? Mas eu acordo no meu tempo, faço exercício, malho, faço almoço, aí à tarde eu faço reuniões, e por alguma magia instintiva minha, de noite eu sou criativo. De noite, no escritório, é o momento que eu entro para esse meu turno de produzir, editar e pensar. E é muito legal. E foi muito libertador aceitar isso, na verdade. Isso me ajudou a ser mais criativo. Porque eu não fico mais naquela frustração de não estar editando à tarde. Enquanto tem muita gente me mandando WhatsApp, porque a gente faz esse lado também, não é só a arte, né? Sim. O lado business, ele consome 80% do tempo, na verdade. Artista e empreendedor, né? Artista, empreendedor e... Meu Deus. E aí... Só que eu sofria com o fato de eu não estar conseguindo ser artista à tarde, na verdade. Porque o tempo está passando, eu não estou conseguindo editar, minha demanda. Então, quando eu entendi a fisiologia da minha criatividade, aí eu consegui fluir muito mais, sou muito mais libertador. Aprender a respeitar o seu instinto, de certa maneira. Eu acho que isso é muito importante. Tem muito por mais simples que seja, tem muita sabedoria. Porque hoje na internet tem 1000 gurus com 1000 fórmulas. Da produtividade. Faz banheira de gelo que você vai sair, vai... Acorda às 5 da manhã, corro uma maratona e por tanto tempo eu tentei a fórmula dos outros e eventualmente a máxima disso foi um burnout. Cheguei. Ele vem. Ele veio. E depois é isso. Você tem que aprender a respeitar o seu... Que é o autoconhecimento, né? É o autoconhecimento. E eu acho muito interessante dessa conversa porque se a pessoa sair desse papo falando assim, legal, eu tenho a liberdade para descobrir o que funciona para mim, eu acho que já serviu. Já é mais libertador também. E é aquilo que é muito complexo você não ficar se comparando nas redes sociais, mas tem que ficar se lembrando sempre que cada pessoa tem o seu contexto de vida, cada pessoa tem a sua história, tem a sua forma de falar. E
O problema da cultura do remix, pra mim, é que quando você normaliza que o sucesso é repetir esse pattern, você assusta um pouco e amedronta as pessoas de que elas serem do jeito que elas são, originalmente do jeito que elas são, não vai dar certo. E é muito louco, porque todas as vezes que eu tentei seguir uma trend, flopou. Sim. E todas as vezes que eu falo muito com a Laila isso, eu falo que tudo que bomba meu é a minha verdade. Quanto mais eu fui verdadeiro comigo mesmo, mais deu certo. Então, sei lá, um dos vídeos que eu fiz recentemente que mais deu certo foi eu fazendo uma retrospectiva do meu relacionamento, porque na época eu queria muito falar sobre esse tópico. Sim. Então, o meu sucesso é a minha verdade, sabe? E eu aprendi muito isso e eu consegui furar um pouco essa bolha da cultura do remix, que ainda é um pouco frustrante, mas isso me ensinou muito que, cara, não, às vezes a pessoa tem aquele trejeito de falar, ou tem aquela história muito específica, ou aposta nisso mesmo, sabe? Porque, beleza, você pode surfar um pouco, eu acho que tem um meio termo, Sim. acho que você pode surfar um pouco disso que tá trend e dando certo, mas a originalidade sempre vai ser o que vai te destacar e te consolidar. Eu acho que existe uma separação importante aqui também. Se seu trabalho é criar conteúdo, então a cultura do remix eu entendo como funciona. Mas se seu trabalho é florescer a sua própria criatividade, ser o seu artista, aí a cultura do remix não vai te encontrar essa satisfação. Não. Porque o ponto de todo mundo que quer criar alguma coisa é porque tem alguma opinião sobre como algo deveria ser feito. E como que você abre mão disso? Tipo, como que você encontra tesão em criar algo que em última instância é só uma releitura? Sim, e nossa, isso pra mim foi o mais desafiador, porque quando eu passei a tentar entrar nesses padrões e não receber, mesmo com números bons, a dopamina da criação, porque no final das contas são hormônios e a sensação que você sente. Quando eu faço uma coisa 100% original, é muito mais dopaminérgico, eu me sinto muito mais feliz, muito mais realizado. E quando eu sigo uma coisa que não é minha, eu não sinto... quase zero. Você pode... Beleza, você criou mais um conteúdo, você fez mais isso, mas eu não sinto a recompensa. E é muito complexo. Você tá criando e não sentir a recompensa, aí... Murcha a alma. Murcha a alma. Uhum. Eu ecoou de novo. Ecoou muito. Pode ecoar, né? Somos uma caverna aqui. Somos uma caverna aqui dentro. Mas sim, porque quando eu crio algo que é verdadeiramente meu, parece que eu tirei algo de mim. Parece que eu tô pronto. Eu não sei de onde vem esse desejo de criar. Algumas pessoas têm, outras não têm. Eu acredito em última instância que todos somos. Mas algumas pessoas encontram... Você não sei. Né? Mas eu acredito que todos têm esse instinto. Mas alguns, assim, principalmente as pessoas que têm essa alma de artista, se você não põe pra fora o que você precisa criar, esse negócio... Eu não vou usar o termo apodrece, mas esse negócio, ele fica preso aqui dentro, assim. E a gente precisa... Todo artista precisa ser cíclico, assim. Precisa ali, se alimentar de coisas novas e pôr pra fora o que tá dentro. Porque se a gente não faz isso, esse negócio fica parado aqui dentro. Alimentar então, esse liquidificador de ideias, né? Então, quando eu crio algo que é verdadeiramente original, assim, como, por exemplo, lembra aquela foto que eu fiz nos lençóis, que é aquela silhueta... de um chapéu japonês contra o céu. Sim, linda. Eu só pintei o céu de vermelho, assim. Aquilo eu senti que era eu. E foi uma ideia que eu imaginei, e muitas vezes eu imagino uma ideia e eu me frustro na realidade que ela não funciona, né? Mas quando você encontra algo que chega até lá, o deleite dessa foto é algo que permanece até hoje. É parte da minha autoestima, assim, do meu legado como artista. Assim. E é muito legal porque quando você encontra isso, você consegue desconectar dessa aprovação pública que são os números também. Perfeito. Porque... cara, eu gravei também, trazendo um outro exemplo, um outro vídeo para Samsung que, cara, é um publi normal, assim, mas que eu coloquei tanto amor e verdade nele que eu tô cagando, na verdade, se vai dar views, se vai dar comentário, porque eu podia expor a minha visão, a minha ideia, o que eu queria falar naquilo. Então, foi muito bom, porque isso me ensinou que os números, eles frustram mais ainda se você já não está se identificando com o que você está produzindo, você está tentando se enquadrar nesse pattern, tentando reproduzir mais essa cultura do remix, e aí quando você faz algo 100% original, você se despreocupa disso tudo. Sim. E aquilo é prazeroso por si só, porque você colocou para fora. Né? Acho que a gente está chegando num ponto... Acho que no ponto é como ser feliz... dentro desse mundo de redes sociais e comparações e de FOMO e de tudo, né?
E... Você espera que eu dê essa resposta? Não. Mas a gente vai chegar juntos nela, né? Uma das coisas que eu tô suspeitando, não tem a resposta completa. Mas eu percebo que toda vez que a gente depende de uma aprovação externa para validar a nossa criatividade, esses sociais é um exercício muito frustrante. Porque depende se vai bem ou não vai bem, aí você tenta ser original, flopa, você segue a trend, flopa também, aí você fala assim, Fudeu, né? Quem sou eu? Quem sou eu? Mas quando você consegue criar algo que é verdadeiramente seu, e você consegue ter esse desprendimento, você não precisa das palmas. Aí você... Pra mim é aí que começa a felicidade, dentro desse espectro da criação, porque a sua criação é sua. Então se você consegue criar algo que é alinhado com o seu propósito, isso te supre e te leva pra cima. Sim. Se você cria algo esperando a performance ou o aplauso da plateia, se esse aplauso não vem, é como se fosse uma pílulazinha de fracasso. Você fala assim, nossa, sou um fracasso. Sim. Aí você faz de novo, e de novo, de novo. É importante, assim, colocar o ponto também que se você pretende viver disso, Sim. você precisa estar aware, né, estar ciente das engrenagens, né? De como que funciona. Hoje em dia, por exemplo, é muito difícil você conseguir desempenhar um conteúdo sem ter um hook no início, sabe? Aí beleza, todo conteúdo só funciona agora se tiver hook. Na verdade, não tem regra. Você pode soltar vídeo de 5 minutos e bombar, você pode soltar vídeo de 30 segundos e bombar, mas você tem que entender como que funciona. Eu acho que é isso, você estudar, no final das contas, o estudo, ele soluciona muitos problemas, né? Você estudar, ter esse desprendimento do que, ó, é isso aqui que é a trend, é isso aqui que tá bombando, é isso aqui que as pessoas estão fazendo no mainstream. Como que eu posso analisar isso e ser original da minha forma também? Porque tem artistas e artistas, né? Se você quiser ser só 100% original e se desprender 100%, pode ser que você encontre a realização artística. Mas pode ser que você não consiga viver disso. Que em última instância também é importante, né? Que é importante, então, esse balanceamento que é complexo. Eu acho que a gente tem que conseguir acessar a nossa verdade, que é isso que você falou, os meus vídeos que melhores performaram foram os vídeos que tinham mais verdade. Os meus também. Então acho que isso, uma vez que você consegue, voltamos para o autoconhecimento, uma vez que você se conhece e sabe acessar essa sua verdade, como que você veste ela de um formato palatável. Exato, que funciona, né? Sim. Que funciona nessa rede social, nesse veículo que você vai colocar, porque tem diferentes veículos também, né? Sim. Tem o horizontal no YouTube, tem o vertical no Instagram. Então agora trazendo a nossa conversa para um lado mais prático, talvez algumas ferramentas assim. Você tem alguns ou rituais ou hábitos, coisas que você trouxe para sua vida que te ajudou a navegar quem você é melhor, em última instância te ajudou a criar melhor, assim, sob demanda? Sim. Olha, pode parecer muito clichê, mas passar a cuidar do meu corpo me ajudou muito criativamente, porque soa um pouco burro depois desse processo de autoconhecimento, você nutrir o seu intelecto, nutrir o que você acredita, os seus processos, e você não nutrir a máquina que te leva nesse mundo, né? E a máquina, se você tem um carro com um motor mais fraco e um motor mais forte, o motor mais forte vai correr mais, ele vai te permitir mais coisas. Assim como uma câmera mais simples, ela consegue fazer uma foto incrível, mas uma câmera de $7.000 lá, ela tem um range de possibilidades muito maior. Então, uma coisa que, assim, eu emagreci muito nos últimos anos, passei a cuidar muito mais de mim, cuidar da minha cabeça, cuidar da minha religiosidade, do meu autoconhecimento. E isso, para mim, eu sinto que desbloqueou uma nova gama de possibilidades. Que é isso, você pegar uma coisa que faz pouca coisa, você tem aquela limitação. Que é legal brincar com a limitação também. Sim. Mas quando você tem mais possibilidades, pode fazer mais coisas. Então, parte do meu processo, eu sinto que no final também, a criatividade, a felicidade são coisas muito hormonais, sabe? Então, a partir do momento que isso tudo é hormonal, eu regular os meus hormônios, eu regular a minha saúde, isso tudo impacta, isso tudo afeta. Sim. Então, hoje em dia, eu priorizar, por exemplo, eu acordar e ter a minha manhã eu acordo, medito, leio 1 hora, treino, óbvio que não dá para fazer isso todo dia, ou corro, dou um mergulho na praia, volto.
aí eu sinto que assim, nossa, eu já tomei um avalanche dopaminérgico que assim, isso me... Eu sento, aí como eu te falei, aí eu entro no escritório, o ar tá ligado, eu acendo um incenso que me representa a paz, assim, parece que o incenso é o ambiente está em paz e está harmonioso. Pronto, eu tô pronto para dominar o mundo. Então, óbvio que essa rotina funciona de diferentes formas para todo mundo, mas essa questão do cuidado físico mesmo, fisiológico, me ensinou que, cara, não adianta. Se eu tô só me alimentando mal, dormindo mal, tudo isso, você pode ainda ter um vulto criativo e dar muito bem, dar muito certo, explodir e tal. Mas se você quer viver disso, sim, transformar isso rotineiro, se você quer tentar equalizar isso para que aconteça com mais frequência, eu senti que cuidando de mim e voltando para o autoconhecimento, que eu acho que o autoconhecimento é também, não é só cuidar da cabeça, mas é cuidar do corpo também, né? E aí passou a me ajudar muito, assim, no meu processo. Se cuidar é um investimento no nosso... Se cuidar é um investimento na própria carreira, assim, na própria criatividade, né? E eu acho que é isso que faltou muita clareza para mim nos primeiros anos da minha vida profissional. Isso é novo para mim também, sim. Tá? Não, mas sim, e eu acho que tem muita sabedoria nisso, assim, porque se somos esses seres de infinito potencial, né? A nossa mente somos privilegiados por ter acesso, por viver nessa terra numa experiência humana, porque o que somos capazes de fazer e sentir é incrível, mas ao mesmo tempo é um brinquedo que exige muita responsabilidade, porque se você não cuida direito, quantas pessoas não são prisioneiras da própria cabeça, né? Sim. Então, se todo esse potencial que temos, em última instância, é limitado pela casca física, não cuidar da casca física, você tá se sabotando, né? Totalmente. Nosso trabalho, a nossa criação é física. É pegar uma câmera, você tem que andar, subir, descer, agachar. A gente cria fisicamente. A gente não cria sentado, né, pensando. E aí as suas limitações, elas vão conforme o seu corpo também. Eu tava sentindo muita dor na hora de operar um gimbal, por exemplo. Que beleza, eu sei operar, eu sei fazer tudo. Só que aí comecei a sentir muita dor nas costas. E aí eu falei, caramba, velho, eu preciso malhar algum músculo que me ajude a isso. E aí, a partir do momento que você tá se sentindo mais forte, mais preparado, aquilo te dá uma vontade de fazer melhor, sim, sabe? De executar melhor, ou te dá uma segurança de que não, você vai conseguir fazer aquilo. Então, cara, isso vem me ensinando muito, assim. Posso te falar eu não gosto... Eu com uma pitada de sal do que vai ser dito a seguir, tá? Mas um hack da minha autoestima, que em última instância, como a gente falou, leva à criatividade, foi que antes eu acreditava que o sucesso era grandes realizações. O que é um sucesso hoje em dia, sei lá, para um fotógrafo? É quando você faz uma grande exposição, quando você tem uma foto gigantesca na Times Square, é quando você ganha prêmios. Só que assim, se sucesso são grandes realizações, eu vou ser bem-sucedido quantas poucas vezes na minha vida? Se sucesso é quando eu posto uma publicação e ela bomba e ela viraliza, quantas vezes eu vou ser bem-sucedido na minha vida? E o que isso faz de efeito para minha autoestima? Uhum. Nos últimos meses, eu tenho tentado o seguinte teste: sucesso é fazer bem feito. E o que acontece? Eu acordo cedo, é difícil, né? De manhã, é gostoso ficar na coberta, né? Uhum. Mas eu falo assim, Léo, sucesso é ter a força de levantar mesmo assim. Aí eu levanto. Aí já é um ié, né? Eu já comecei o dia com um ié. Aí eu me cuido, parte do meu ritual é eu escrevo toda manhã. Aí eu escrevo, me exercitei, tomei conta da casa, cozinhei um café da manhã. E se eu definir que conseguir fazer essas coisas é sucesso, quando 9 horas da manhã eu já fui bem sucedido. Eu já comecei o dia falando assim, sabe? O exército tem isso, né? Parece que você acordar e já arrumar a cama, você já foi bem sucedido só de tipo assim, cara, eu acordei e já arrumei a cama, já concluí um primeiro task com louvor. Sim. E aí a partir disso você já vai só acumulando. Quando eu começo o meu trabalho na produtora, a gente começa às 9h30, assim, já que poderíamos escolhemos 9h30, né? Quando eu começo meu trabalho às 9h30 na produtora, eu já me sinto vitorioso, porque eu cuidei de mim mesmo, da minha casa, sabe?
pode vir o que for. Meu dia só me estressa 3 da tarde agora, porque a parte da manhã eu já tô com esse efeito, essa dopamina de alta qualidade, inclusive. E pra mim, organizar isso tudo tira a sensação de culpa e me dá mais presença também, porque se não tá organizado, eu acordo e eu penso, caramba, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, aí se eu vou treinar, eu penso, puta, eu deveria estar fazendo aquilo, deveria estar fazendo isso, e aí me tira do estado de presença do momento que eu estou fazendo isso e dá essa ansiedade. Agora, se eu sei que, cara, amanhã, até as 9h30 é o seu momento seu, é para você ler, é para você escrever, é para você cuidar. Durante esse processo, você não está se sentindo culpado por não estar adiantando aquele trabalho, porque no final das contas a gente está buscando essa sustentabilidade, né? Não é você dar certo uma grande vez e depois viver em depressão forever. É essa sustentabilidade de cada vez conseguir dar mais certo e conseguir ser mais perene nisso tudo, né? Eu acho que se eu pudesse ainda complementar com alguma coisa, é o efeito... Sabe o efeito de juros composto? Uhum. Que quanto mais tempo, ao longo do tempo, isso catapulta... Quanto mais você deve. Quanto mais você deve, quanto mais você investe, pior ou melhor fica. Sim. Eu acredito que a mesma coisa são com esses hábitos que são de nos cuidar, assim. Na primeira semana, eu acho que é aí que muita gente desiste, né? Na primeira semana ela faz e foi muito esforço, e ela não viu tantos resultados e de repente acontece alguma coisa que abala o emocional e ela desiste. É muito fácil voltar pro status quo. É muito fácil. Mas justamente quando você consegue, tipo assim, ver o efeito de 1 mês, de 2 meses, e de repente você vê resultado no seu corpo, e de repente você se sente mais leve. Chega uma hora que hoje eu faço essas coisas, e eu comecei por disciplina, que se eu queria sair do mesmo lugar, que eu ouvi uma frase esses dias que foi muito boa, falou assim, você nunca vai dar o próximo passo enquanto você não lida bem com o que você tem hoje. E eu sei que no contexto original essa frase foi usada para o financeiro, né, que ainda é verdade, mas que me pegou, que eu falei, para a vida, não só para o dinheiro, para a vida. Então eu comecei por disciplina, mas hoje eu cheguei num ponto em que eu sei que se eu me exercito, meu dia é melhor. Se eu escrevo, meu dia é melhor. Então por que eu vou optar pelo não melhor, né? Sim. Então se tornou uma crença. Se tornou uma crença. Eu acho que é possível, sim, assim como eu já fui, é possível viver uma vida criativa e zero exercício físico e tudo isso. Mas aqui a gente está falando como ser melhor, né? Como ser mais fácil. E eu acho que, sem sombra de dúvidas, cuidando da nossa máquina, as coisas ficam muito mais fáceis. Sim. E no sentido também da autoestima, porque a gente estava falando aqui de se sentir melhor fazendo e ser mais fácil e conseguir entrar nesse processo de rotina. Mas, cara, a arte, ela precisa de autoestima, porque se você se desprende também de si mesmo, você entra nesse niilismo que nada faz sentido. Eu já me desprendi algumas vezes, e aí, tipo, pra que eu tô retratando? Quem que tá se importando com a minha opinião do mundo? Sabe? E que no final das contas são as nossas opiniões do mundo que formam o mundo, entendeu? Então eu sinto que cuidar do corpo, não que seja... É uma das coisas importantes, não, talvez seja a mais importante, não sei, mas me ajudou a me reconectar com a autoestima, aprender a eu criar essa rotina criativa e eu aprender a viver mais nesse estado de presença também, porque para mim sempre foi muito fácil pegar, ir para a natureza e viver um diazão offline no meio da floresta, mas aí eu tinha que lidar com essa culpa depois de não estou sendo produtivo. Perfeito. Não estou, porque beleza, viver na floresta é maravilhoso, é presente, é lindo, mas conseguir construir essa rotina com presença, eu sinto que foi game changing pra mim. Está sendo. Sim, se a gente tem a disciplina de organizar nossas coisas e de fazer o que tem que ser feito quando tem que ser feito, a gente se torna livre para curtir os momentos de ócio ou de prazer ou de criação sem culpa, né? E eu conheço muito mais gente bem-sucedida que é mais disciplinada do que talentosa. Perfeito. Tem muita gente talentosa que não tem disciplina, eu apostaria na pessoa disciplinada. Perfeito. Porque, cara, no final das contas, é como eu falei, é como tornar... Não adianta você ter um grande boom e surfar ele, você não vai surfar ele para sempre. Você precisa ter a disciplina de como conseguir chegar nesse meio termo mais vezes. Cara, uma das coisas que eu mais respeito nas pessoas hoje, mais admiro,
não respeito, desculpa. O que mais eu admiro nas pessoas hoje são as pessoas que têm a coragem, a disciplina de aparecer todo dia. Sabe? Tipo assim, ela tá lá. Por quê? Porque tem que ser feito. Ela parece alguém que você pode contar com todo dia, sabe? Sim. Alguém vai assim, me cuidar é importante. Ela vai, ela se cuida. E pra se cuidar tem diferentes versões pra todo mundo, né? Sim. Eu não quero impor um padrão, mas é algo que eu admiro muito, porque eu sei que em última instância é isso que eu acredito que constrói no longo prazo. Eu acredito muito, assim. E poxa, que legal que ressoamos, assim, Sim, nesse sentido. Total. Não, e é importante frisar também que tudo isso é um processo contemporâneo, né? A gente está vivendo isso, eu estou vivendo isso na prática e passando acho que todo mundo passa por crises criativas e profissionais. Eu estou compartilhando o que está me ajudando muito nesse processo e vem ajudado, porque hoje eu me vejo com garra de novo, sabe? Vontade de executar as coisas, porque exatamente, se você se deixa mergulhar nessa onda de comparação e falta de autoestima, e falta de regularidade e compromisso e rotina, e aí, cara... Aí acabou. Te engole, né? Te engole e é difícil sair disso. Ainda mais para pessoas que têm alma de artista, que são sensíveis, a gente até é propenso à melancolia. Eu sinto que a melancolia é um monstro que se alimenta de atenção. Quanto mais atenção você dá, maior ele fica. Totalmente. E quanto maior ele fica, mais difícil é escapar. Não é? E eu acho que é importante que, criando esse livro de regras, assim, tipo, eu me cuido, é como você dá menos atenção pra isso, assim, né? Sim. Muito... Não, e só pra complementar, Claro. A última coisa sobre isso é que eu pensei que, cara, é o mínimo que eu posso fazer por mim. Sim. Porque não depende de ninguém. Você pode ter um personal para te ajudar, etc. Mas não depende de ninguém. Você não precisa da aprovação de ninguém. Você não precisa do aval de ninguém. Mas você pode fazer agora 100 abdominais, por exemplo. Sabe? Sim. Então é muito prático também você cuidar de si e gera esse senso de essa recompensa, como eu falei, acordar e arrumar a cama. Sabe? Ou você, caramba, eu cuidei de mim, então, tipo, eu me fiz melhor, sabe? E aí isso vai desencadeando outras coisas. Leva a autoestima, que em última instância leva... Pô, se você me perguntar, não sei se é o mais importante do processo criativo, mas eu falaria que talvez é a primeira coisa. Porque de todo o resto, se você... É isso, não sei se é o mais importante, mas é o primeiro. Sim. Hoje, como eu vejo, né? Como eu vejo. Tá nos pilares, eu diria. Sim. Papi, fazer uma pergunta, então. Eu vou desviar um pouco. Mas hoje, quando você cria, na sua criação, quando vem por exemplo, acordei e me veio o roteiro da Samsung. Hoje você sente que você cria... É um processo instintivo ou racional? Eu sei que provavelmente deve ser algo entre os dois, assim, mas você sente qual que é... Quando a inspiração te pega, você sente que... Qual lado que te leva? Olha, ela vem, no meu caso, né? Porque também não dá pra, acho que, falar que é isso. Ela vem de um processo muito, na verdade, não racional. Ela vem de uma coisa muito louca, assim. Essa ideia, por exemplo, eu tive enquanto eu estava fazendo uma massagem, que inclusive é um dos processos que mais me desperta a criatividade. Olha que loucura, porque a massagem me obriga a estar num estado de presença de olho fechado. Sim. Durante 1, 2 horas ali, que eu tô pensando em alguma outra coisa, eu tô me obrigando a ficar ali. Então, eu primeiro chego numa concepção muito louca do que, assim, do efeito, da sensação que aquilo me traz. Legal. E aí depois eu tento trazer com a técnica e com o estudo como viabilizar aquela questão. Tem pessoas que têm um processo criativo que às vezes cara, olha esse movimento de câmera, é muito maneiro. Aí eu vou ter uma ideia para como usar esse movimento de câmera na minha ideia. O meu, ele é um pouco o contrário. Eu tenho uma sensação, a ideia, aí depois eu tento olhar para o leque de ferramentas de como que eu vou tornar viável aquela ideia. Eu não sei se eu te respondi exatamente. Não, nasce do instinto, mas traz a realidade através de um processo mais racional. Nasce do instinto, porque eu acho que é um pouco disso, né? É vir dessa inconsequência, vir dessa criança interior, né? Que aí você primeiro
pensa na ideia de uma forma inconsequente, tipo assim, nossa, que legal, vou executar isso. E aí depois você pensa, tá, como que eu vou fazer isso? E aí que vem a sabedoria e a experiência e a técnica de, talvez a melhor forma seja isso, ou não, vamos podar aquilo dessa ideia porque não vai funcionar, ou como adaptar essa ideia a um formato que funcione porque eu preciso ter resultado com esse formato. Como que você nutre, como que você se alimenta de novas ferramentas, de novas referências hoje em dia? Porque eu sinto que temos tanta informação, Sim. tantas opções, que quando eu quero estudar alguma coisa, o mais difícil é saber o que primeiro. Sim. Então, assim, como que você continua se atualizando, assim? De onde você encontra essas fontes de referência? Cara, a gente, querendo ou não, nós somos um compilado de tudo que a gente consome, né? Impacta muito, né? Nós somos o que a gente consome, não só nas redes sociais, no que a gente come, o que a gente lê, o que a gente assiste. Eu tento ter um consumo bem consciente hoje em dia. Eu me policio bastante e eu tento, no caso das redes sociais, só seguir coisas que me inspirem, assim, sabe? Que a inspiração, ela pode vir com um pouco de competitividade, comparação e, sabe, tudo aquilo. Sim. Mas no caso do Instagram, eu tento muito ter esse viés, assim, de consumo consciente. Mas no sentido da vida em si, hoje em dia eu penso muito mais como desbloquear essa criança inconsequente interior mesmo, que é isso eu desbloqueio muito com a leitura, que me dá muita imaginação. Uhum. Eu, por exemplo, eu adoro história. Então eu adoro ler e estudar história, porque eu sinto que a história me desbloqueia de alguma forma uma sensibilidade visual e imagética que me ajuda enquanto filmmaker. Entendeu? Então, por exemplo, eu adoro imaginar a época das colonizações, esse primeiro contato com os povos originários e tal. Eu adoro estudar sobre isso. Eu estudo bastante sobre isso. E aí, isso me dá inúmeras ideias de roteiros, por exemplo. Sim. Porque estudar história me dá a ideia de roteiro que não necessariamente eu preciso utilizar para contar uma história para isso, mas eu posso readaptar para outra coisa. Sim. Então, eu sinto também que os conhecimentos horizontais ajudam muito, sabe? Não é só você estudando aquele filmmaker que você admira que você vai ser um melhor filmmaker. Sim. Às vezes é estudando as baleias do Polo Norte, que vai te ensinar a dar uma inspiração e vai a você ser um melhor filmmaker, por exemplo. Eu acho que, em última instância, pelo menos falando do nosso meio de criação, que é a foto e o vídeo, o livro-texto da fotografia é um livro muito curto, né? Muito curto, é muito fácil você aprender tudo sobre como fotografar. É muito fácil, é um livro muito curto. O livro do vídeo é um pouco mais longo, porque coloca movimento na fotografia, mas também não é tão mais longo, né? Então, se a gente só consome conteúdo sobre foto e vídeo, né? Na verdade, a foto e vídeo por si só, você vai usar foto e vídeo para falar de foto e vídeo? Nunca é sobre a nossa própria profissão. Se a gente usa foto e vídeo para falar sobre algo que a gente é apaixonado por... Sei lá, posso ser apaixonado pelas baleias, eu vou seguir só um pouco, na verdade. Então você seguir. Faz um pouco disso, né? Você traz para contar a vida animal. Sim. Eu acho que se a gente pode fazer... Se a gente identifica pontos de paixão, a foto e o vídeo pode se tornar uma ferramenta que a gente usa para falar sobre algo que a gente ama. E aquilo que você falou de... Os melhores vídeos que performaram para você foram vídeos que foram da sua verdade. Se a gente alimenta também esses pontos de interesse... Aí a foto e o vídeo, de repente, eles vêm como uma ferramenta para mostrar para o mundo algo que você vê como sendo muito legal. Você disse tudo. Hoje em dia eu vejo totalmente o skill da filmagem, da fotografia, é uma ferramenta para dizer alguma coisa. Aí o que você vai dizer? Na verdade, o que você vai contar, o que você vai mostrar. Não é sobre o foto e vídeo. Para algumas pessoas Sim. Mas pode ser sobre a girafa albina do não sei aonde. Aí como que você vai utilizar esses skills para contar essa história que diz muito sobre a sua personalidade, sobre o que você se importa, sobre o que você... Então é complexo, assim. Mas tentando amarrar, eu tento hoje em dia ter esse consumo consciente, tento me manter uma pessoa culta, que eu bato muito nessa tecla que eu não consigo acreditar, óbvio que toda exceção tem a regra, mas eu não consigo acreditar em um sucesso, não só financeiro, mas um sucesso de vida, assim, de uma pessoa que ela não nutre o próprio conhecimento, sabe? Ela não seja culta, ela não busque se auto-melhorar, assim, eu não tô cagando regra aqui, mas... É o seu processo.
É o meu processo, obviamente, mas eu valorizo muito e cada dia mais são com essas pessoas também que eu gosto de estar com, que eu gosto de estar trocando, que eu gosto de estar trabalhando. Pessoas que pode ser completamente diferente de mim, mas que ela tenha uma verdade para me mostrar, assim, sabe? Sim. Que ela tenha e que ela vá a fundo na própria verdade também, porque eu acho que é isso que é legal. Cara, assim, deixa eu fazer uma pergunta, então. Se você pudesse dar um conselho numa cápsula do tempo pro Lucas que estava começando, fala assim, sabe aquele conselho de carreira, assim, ou de vida? Você tem 30 segundos para mandar de volta no passado, o que você falaria? Que por um lado você não quer muito pôr a mão, que foi, né? Mas ao mesmo tempo, acho que pode ser interessante, talvez, como isso nunca vai acontecer, talvez para alguém que está ouvindo pode ser uma coisa eu interessante. não me arrependo de nada, assim, dei muitas sortes na vida, passei por muitas questões também, mas uma coisa que eu falaria para esse Lucas do passado é talvez aproveite melhor as oportunidades. Para mim, sempre as oportunidades, por sorte, por talento, por estar no momento certo, na hora certa, não sei, acabaram sendo muito abundantes. E por ser abundante, você normaliza. Ah, tá dando certo isso aqui, beleza, vamos seguir para outra. Ah, tá dando certo isso aqui, beleza, vamos seguir para outra. Uma dica que eu dou profissional para uma pessoa hoje em dia, ou daria para o Lucas do passado, surgiu uma grande oportunidade, você encontrou um veio de ouro, né, digamos assim, cara, vai até não ter mais ouro ali, sabe? Porque você não sabe quando você vai encontrar outro veio de ouro de novo. Você não sabe quando você vai encontrar uma outra mina que vai te dar tanta oportunidade ali. Então, não vou falar que eu não aproveitei bem as oportunidades que me surgiram na vida, mas eu sei que muitas oportunidades que eu vivi na vida, eu poderia ter extraído muito mais delas. Não só financeiramente, mas Sim. em âmbitos criativos, em vários outros âmbitos. Eu sempre fui esse cara, essa metamorfose, assim, sabe? Ah, isso tá dando certo? Foda-se que tá dando certo, vou fazer outra coisa, sabe? Não, se tá dando certo, faz mais um pouco do que tá dando certo antes de mudar para outra coisa, sabe? Acho que, se fosse resumir muito, seria... Cara, faz o melhor que puder, né? Faz o melhor que puder e aproveita o máximo que der também. Eu aproveitar, acho que é importante... Vou me permitir fazer uma extensão disso. Aproveitar não quer dizer tirar o máximo proveito de apenas. Aproveitar também significa estar presente, encontrar prazer fazendo, encontrar satisfação em fazer. Explorar tudo que aquilo pode te trazer antes de você já decidir pular para outra coisa, sabe? Sim. Que também não tem problema, mas pensando hoje em dia numa retrospectiva, eu acho que ter tido mais essa paciência antes de ficar migrando, talvez teria colhido mais frutos, não sei. Mas também não dá para ficar pensando nesse né? Mas eu acho que o grande desafio da nossa profissão é o que nos trouxe até aqui, não vai nos levar até lá. A gente tem que aprender a se reinventar, porque as fotos que eu já fiz não me dão o mesmo prazer. Sim. E depois que essas fotos passaram, qual é a próxima coisa, né? Eu acho que, uma vez que sabemos que é sistêmico essa reinvenção, acho que se conhecer, essa reinvenção se torna muito mais prazerosa, muito menos dolorosa. Completamente. Lucas, querido, eu queria agradecer pela conversa. Ufa, foi mais fácil do que eu imaginava. Cara, muito, muito rico. Toda vez, desde sempre, eu aprendi falando com você e hoje não foi diferente, assim. Então eu queria agradecer do fundo do coração. Sei que a gente vai desligar a câmera e a conversa vai continuar, como sempre continuou. Sim. Mas queria te agradecer mais uma vez. Pô, gratidão mesmo, cara. Eu sempre aprendo muito com você também, que é uma honra tê-lo, não só porque está sendo gravado, mas você sabe que toda hora eu fico assim, cara, muito feliz que você está aqui, que você veio passar esses dias aqui. E aqui eu tô um pouco mais no papel do entrevistado. Sim. Mas gratidão por todo o conhecimento que a gente troca, pelo convite também. Sim. É um prazer eu estar participando desse projeto que eu sei que tem um carinho muito especial para você. E até a próxima, meu cara. Muito obrigado, Papito. O Papito, ele escapa, né? Vai ser já... Então é isso, família. A gente acabou de terminar mais um episódio da Enciclopédia da Criatividade. Mais uma vez, uma conversa deliciosa de ter.
É um prazer servir a vocês e eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Caso você goste, é um projeto em nascimento, fique à vontade para compartilhar para quem você acha que essa conversa vai ser útil também. Eu vejo vocês no próximo episódio. Obrigado.